Epístola de Paulo a Filemon. Nós estaremos explicando este texto à medida que estivermos fazendo a exposição. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, estamos diante da Tua palavra, Pai, e é o nosso anseio aprender de Ti a respeito dos nossos relacionamentos, como devemos lidar com eles e como assim podemos exaltar o Senhor, honrar ao Senhor. Que nesta manhã o Senhor nos dê compreensão da Tua palavra e nos ajude a compreender, Senhor, como na prática podemos colocar todas estas lições, ó Deus, diante de Ti. Nós oramos por tudo isso, agradecidos, ó Deus, por este culto de exaltação ao Senhor, e agora fale aos nossos corações. É a oração que fazemos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta epístola de Paulo, considerada a menor, de todas as epístolas do Novo Testamento, das 13 que o apóstolo Paulo deixou como legado para a igreja cristã, aqui Paulo trata a respeito de um problema que aconteceu entre um escravo e o seu senhor. E ele então intercede, através desta carta, intercede por Onésimo, que é o escravo que fugiu, junto ao seu senhor chamado Filemon. Paulo escreveu essa epístola mais ou menos por volta do ano 60, 63, depois de Cristo, quando ele estava preso, a sua primeira prisão em Roma. Ele tinha expectativa de que nesta prisão, que ele ficou ali durante 2 anos em Roma, ele teve que alugar uma casa para cumprir essa prisão. Ele tinha expectativa que ele deixaria essa prisão logo em breve. Nós vemos, por exemplo, no verso 22, ele diz isso, de Filemon: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Ele tinha essa expectativa de que logo ele seria solto e deixaria aquela prisão. Mas durante esse período ele teve a oportunidade de pregar muito a palavra de Deus para todas as pessoas que visitaram a sua casa ali em Roma. Dentre as pessoas que esteve com Paulo, Onésimo ouviu a palavra do Senhor e pela palavra do Senhor foi convertido. Onésimo fugiu da cidade de Colossos por ter causado prejuízo ao seu senhor e foi se esconder na cidade de Roma. E ali ele ouviu a palavra de Deus e foi convertido pela graça do Senhor. Então, depois disso, Paulo envia Onésimo juntamente com Tíquico. Quando você lê a epístola de Colossenses, lá no capítulo 4, especialmente versos 7 ao verso 9, você percebe que Paulo envia Tíquico juntamente com Onésimo, e Tíquico então leva esta carta para Filemon, essa carta que Paulo usa para interceder por Filemon. A autoria desta epístola está muito clara, essa carta, Já no verso 1 diz que Paulo, ele estava ali na condição de prisioneiro, e a razão da sua prisão, a razão por que ele estava preso, era por causa de Jesus Cristo. Por isso que ele se apresenta aqui como prisioneiro de Jesus Cristo. A razão foi esta dele ter sido preso. Quem estava na companhia de Paulo? Timóteo. E os dois, portanto, cumprimenta, verso 1, tanto Filemon, seu colaborador, e também os da sua casa. Aqui nós temos Áfia e Arquipo, possivelmente a esposa e o filho de Paulo, que foi filho de Filemon, Arquipo, que foi o seu companheiro de lutas. Então, Paulo também saúda, além de Filemon, além de Áfia e Arquipo, uma igreja que estava reunida na sua casa. Dos versos 4 ao verso 7, nós temos uma oração do apóstolo Paulo a favor de Filemon. Ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo faz aqui uma oração de agradecimento a Deus pela vida e pelo testemunho de
Filemon. Então, do verso 1 ao verso 7, o que nós temos aqui é um testemunho que Paulo dá a respeito de Filemon, como um homem cristão, um homem consagrado a Deus, um homem dedicado ao serviço do Senhor, dedicado também aos demais irmãos que se reuniam na sua casa. Esse é o testemunho que Paulo dá aqui nos versos 1 ao verso 7. A partir do verso 8 até o verso 20, o que nós veremos é um testemunho que Paulo dá também a respeito de Onésimo. Onésimo saiu da cidade de Colossos como um escravo, como nós veremos aqui, um escravo inútil. Mas ele foge da cidade de Colossos, uma viagem bastante longa, chega até Roma, ali ouve o Evangelho, é convertido pelo Senhor, e agora o testemunho de Onésimo é completamente outro, e é dentro desse texto, verso 8 ao verso 20, que nós temos vários indicativos sobre o novo testemunho que Onésimo agora carrega, e é a favor desse novo testemunho, portanto, que Paulo intercede junto ao seu Senhor, junto a Filemon. Diz o apóstolo Paulo a respeito de Onésimo: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sinto-me solícito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Então, estas são as palavras de Paulo a favor de Onésimo. Na intercessão que ele faz, ele dá descrições importantes, nós vamos destacar agora há pouco, a respeito do novo testemunho de Onésimo. Então, ele se apresenta como autor, juntamente com Timóteo, cumprimenta Filemon, Áfia, Arquipo, faz uma declaração aqui à igreja que ele também está saudando, intercede agradece a Deus pela vida de Filemon, e agora ele intercede a favor de Onésimo através destas palavras. E a carta, que é muito curtinha, termina com essas considerações finais, verso 21 ao verso 25. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Essas são as palavras de Paulo aqui a Filemon. O que nós podemos aqui destacar a respeito de Filemon? No verso 2, diz que Filemon tinha uma igreja reunida na sua casa. Essa é uma informação importante a respeito de Filemon. Ele, como crente no Senhor Jesus, não se conformava em viver essa fé apenas para si. Ele abriu a sua casa, e recebia cristãos ali na sua casa para a edificação e para o culto a Deus. Outra descrição importante a respeito de Filemon está no verso 5, a respeito do seu amor e da sua fé, que ele tinha não apenas para com o Senhor, mas também para com todos os santos. Ele era um homem cujo testemunho era reconhecido por outras pessoas.
O seu testemunho era eficaz nesse sentido. Ele amava o Senhor, ele tinha fé no Senhor, e o seu amor e a sua fé ao Senhor era reconhecido diante de todos os santos. E esta é uma descrição importante a respeito dele. Terceira descrição que eu quero destacar a respeito aqui de Filemon está no verso 7, no finalzinho do verso 7. Ele animava o coração dos santos. Diz que o coração dos santos tinha sido reanimado por intermédio dele. Veja como ele estava comprometido com o Senhor e com a fé que ele professava. Outra descrição que nós temos está no final do verso 14, diz que era um homem de muita confiança. Paulo, cuidadosamente, diz o seguinte: nada, porém, quis fazer sem seu consentimento. Era uma pessoa de alta confiança do apóstolo Paulo. Depois, no verso 21, ele diz: certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Este era Filemon. Filemon era um homem de alta confiança. Paulo tinha confiança e segurança nele. Era uma pessoa muito madura, muito dedicada a Deus, muito consagrada a Deus. Então, uma vez que Paulo destaca essas virtudes do caráter e da vida cristã de Filemon, ele faz intercessão aqui a respeito de Onésimo. Quem foi Onésimo? Onésimo, no verso 10, ele era um escravo que que fugiu da cidade de Colossos, mas que agora estava convertido. Verso 10 diz: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Enquanto Paulo estava preso, Onésimo ouviu a palavra do Senhor através da sua vida e ele está completamente convertido. Nós vemos isso também no verso 16: não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Ele já não é mais simplesmente um escravo. Ele é uma pessoa que foi liberta da escravidão no pecado e que agora está livre em Cristo Jesus. Assim como Filemon recebia irmãos na sua casa, Paulo agora intercede para que Filemon receba também Onésimo como irmão caríssimo, porque ele está convertido ao Senhor. Então, esta é uma descrição de Onésimo. Segunda descrição a respeito dele, diz nos versos 11 e no verso 13, que ele era inútil. Inútil no sentido do seu testemunho cristão. Ele não cooperava em nada para o testemunho a respeito de Jesus Cristo, mas agora ele é um servo útil, ele é um escravo útil por causa do seu testemunho. O verso 11 diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Olha o que diz o verso 13: eu queria conservá-lo comigo mesmo para que, em meu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho, como cooperador do Evangelho. É nesse sentido que Onésimo agora ele é útil ao Senhor. Quarta descrição a respeito de Onésimo, verso 14: ele estava debaixo da autoridade de Filemon. Diz assim: nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ele não quis fazer e tomar nenhuma decisão a respeito de Onésimo sem o consentimento de Filemon, porque Filemon é que tinha autoridade sobre ele, como escravo. E por fim, última descrição a respeito de Onésimo, versos 18 e verso 19. Onésimo teria causado algum prejuízo a Filemon, por isso fugiu da cidade de Colossos. E Paulo assume o compromisso de arcar com todas essas despesas. Verso 18 e 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar, que também tu me deves até a ti mesmo. São algumas das descrições aqui a respeito de Onésimo. Por um lado, nós temos um Senhor, crente, consagrado a Deus, dedicado ao serviço ao Senhor. Por outro lado, nós temos Onésimo, um escravo fugitivo, que causou dano ao seu senhor e que deveria voltar e reconciliar com o seu senhor. Mas que agora o seu retorno está numa nova disposição, está numa nova condição. Ele agora é um servo útil por causa do testemunho de Jesus Cristo. E Paulo intercede por ele, e aqui eu quero
trazer aos irmãos alguns conselhos muito importantes sobre como devemos tratar os nossos relacionamentos à luz daquilo que podemos aprender com essa história entre Paulo, Filemon e Onésimo. Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui com respeito aos nossos relacionamentos, eu destaco os versos 4 ao verso 7. Agradecer a Deus pelo melhor dos outros. Filemon, com todo o direito, ele poderia penalizar duramente Onésimo por ter feito o que fez e ainda ter fugido da sua casa, ter fugido da cidade. Mas veja como Paulo lida com Filemon a princípio. Paulo agradece a Deus pela vida de Filemon. Ele agradece a Deus pela vida de Filemon. Todos nós temos defeitos, todos nós temos deficiências de caráter, todos nós temos fraquezas, todos nós cometemos pecado. Mas pela graça de Deus nós temos também virtudes, nós temos também coisas boas que estamos fazendo. E essas coisas precisam ser consideradas nas nossas orações a favor daquelas pessoas que talvez não temos tanta simpatia. Há sempre coisas boas que as pessoas estão fazendo e há sempre nelas também virtudes que precisam ser reconhecidas, especialmente quando se trata daquelas pessoas que nós não temos muita simpatia. Há qualidades que precisam ser reconhecidas. E Paulo, na sua oração, agradece a Deus, destacando aqui as coisas boas que Filemon estava fazendo. O seu amor e a sua fé diante do Senhor e diante de todos os santos, e também como ele animava ou reanimava o coração de todos os santos que se reuniam na sua casa. Era um homem piedoso, e isso foi considerado como motivo de gratidão diante de Deus. E é algo que nós aprendemos aqui no tocante também às nossas relações. Agradecer a Deus por todos os relacionamentos que nós temos, destacando, sobretudo, as virtudes e as coisas boas que as pessoas estão fazendo e também as virtudes de caráter que elas possuem. Em segundo lugar, nós aqui precisamos também destacar que Paulo não apenas agradeceu a Deus pelas virtudes e pelas coisas boas de Filemon, mas ele também procurou o melhor para os outros. Nós aprendemos isso quando ele diz no verso 10, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onésimo era culpado, ele fez o que era errado, o que era ruim, e Paulo aqui se interpõe entre Filemon e Onésimo, e intercede a favor de Onésimo, procurando aquilo que era melhor para ele. E não apenas agradeceu a Deus pela vida de Filemon, pelo seu testemunho, mas também procurou aquilo que era melhor a favor de Onésimo. Nos nossos relacionamentos interpessoais, nós precisamos também ter o mesmo esforço, de procurar fazer o melhor pelo nosso irmão, de fazer aquilo que é melhor pela nossa irmã, e interceder por eles nesse sentido. É muito fácil nos ofendermos com aqueles que nos ofendem e assumirmos uma postura de vingança, procurando fazer o mal, armar o mal contra o nosso irmão. Paulo, ao contrário disso, ele procura e intercede aquilo que é melhor a favor de Onésimo. E isso é que nós aprendemos aqui num relacionamento cristão no tocante uns aos outros. Terceira lição e conselho que eu quero destacar aqui está no verso 12. O relacionamento de Paulo com Filemon era um relacionamento marcado por sinceridade. Ele diz assim, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Lá no verso 20, ele continua dizendo, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Paulo aqui está intercedendo a partir de uma realidade pessoal, íntima, verdadeira. O que ele está pedindo parte do seu próprio coração. Ele não está fazendo uma política ruim, mas ele está usando da sinceridade, da verdade que está no seu coração. Ele está dizendo a Filemon, Filemon, eu estou pedindo a ti, na verdade é o meu coração que está pedindo isso a favor de Onésimo. Receba-o como irmão caríssimo no Senhor. Eu estou pedindo de todo o meu coração. Uma relação honesta, transparente, sincera, verdadeira.
Ele agradece a Deus pelo melhor que ele identificou na vida de Filemon. Ele procurou aquilo que é melhor a favor de Onésimo. E aqui nós vemos Paulo se relacionando com sinceridade, verdade, sinceridade também com Filemon. Uma lição importante a ser observada também nos nossos relacionamentos. Ninguém consegue sustentar relações onde a confiança já não existe. Quando a confiança ela é quebrada, a relação também é quebrada. Porque o que sustenta as relações é a confiança. E como que nós cultivamos confiança nos nossos relacionamentos? Sendo sinceros, sendo verdadeiros, oferecendo sorrisos, abraços e olhares que são verdadeiros. Paulo intercede com o seu coração diante de Filemon, sabendo que o seu pedido assim seria recebido, com a credibilidade de que ele estava falando a verdade e de que ele estava fundamentado e orientado pela verdade que habitava no seu coração. Em quarto lugar, uma lição importante que nós tiramos aqui também desta história para a nossa vida, está no verso 18. Paulo levando as cargas dos outros, olha o que ele diz: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. O dano quem causou foi Onésimo, mas Paulo está admitindo sofrer o dano a favor de Onésimo, a fim de que ele seja perdoado. É algo que também aprendemos aqui na história de Paulo com Filemon, a sofrer o dano a favor dos outros, a sofrer o prejuízo a favor dos outros. É isso que nós vemos aqui na história. Quem cometeu o dano foi Onésimo, mas Paulo admite esse dano para si. É ele quem vai pagar esse prejuízo. É ele quem vai assumir para si esse prejuízo que Onésimo causou ao seu Senhor. Levar a carga uns dos outros. Nós vemos Paulo instruindo a igreja na Galácia, no capítulo 6, dizendo que, ele diz assim: vós que sois espirituais, quando flagram um irmão em algum pecado, o que eles devem fazer? Devem carregar as cargas uns dos outros. Lá no finalzinho, se não me engano, no verso 5 ou verso 6, Paulo vai dizer assim: pois cada um carregará ou levará o seu próprio fardo. Duas palavras que Paulo usa ali em Gálatas capítulo 6, carga e fardo. Carga, o sentido da palavra no texto grego, dá a ideia de algo muito pesado, e fardo dá a ideia de uma pequena mochila. A carga não dá para carregarmos sozinhos, o fardo dá para carregarmos sozinhos. O que Paulo está dizendo? Que a vida cristã, ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão da comunidade, da coletividade, quando nós precisamos dar forças uns para os outros e ajudar uns aos outros, porque a vida cristã não pode ser vivida sozinho. Se você deixar a igreja e tentar viver a vida cristã sozinho, sua vida cristã vai ser muito frágil, vai ser muito enfraquecida. E é na mutualidade, é na comunhão, é na igreja que nós nos fortalecemos e carregamos as cargas uns dos outros, no aconselhamento mútuo, no acompanhamento, no fortalecimento da fé uns dos outros. Mas Paulo também fala a respeito do fardo. O fardo diz respeito àquela responsabilidade que é pessoal, que cada um é capaz de carregar por si mesmo. Ninguém pode orar, ler a Bíblia, participar da igreja, participar dos sacramentos, ter comunhão a favor do outro. Nós temos responsabilidade pessoal diante do pecado, nós temos que responder a Deus à luz da palavra de Deus, porque a vida cristã, uma vez coletiva, ela é também individual, ela é também particular. E Paulo entende que este é o momento em que ele precisa se interpor e assumir os danos a favor de Onésimo, porque Onésimo não poderia assumir esse dano sozinho. E ele assume para si a responsabilidade que diz respeito à comunidade, da vida cristã. Então ele leva a carga dos outros. E por fim, o último conselho, verso 21. Confiar no melhor dos outros. Ele diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. A confiança de Paulo aqui em Filemon era que o pedido que Paulo estava fazendo seria atendido literalmente nos seus termos, e mais ainda.
mais do que ele estava pedindo. Ele tinha confiança que Filemão faria mais do que ele estava pedindo. Ele tinha confiança naquilo que de melhor o outro poderia fazer a seu pedido. Ele pede, ele orienta, mas a resposta de Filemão seria uma resposta além. Ele faria a mais, faria mais ainda. Afinal de contas, Filemão era um homem piedoso, era um homem crente, dedicado e temente a Deus. E o que Paulo está pedindo aqui é algo que condiz exatamente com a condição de Filemão. Um homem crente, temente a Deus, ele vai sim estender perdão, ele vai sim recolher, receber Onésimo como irmão caríssimo na sua casa, muito mais valioso do que um escravo comum, inútil no tocante ao testemunho de Cristo, mas agora extremamente útil, porque agora ele é irmão em Cristo Jesus, e ele, juntamente com Onésimo e com Paulo, como ele mesmo diz aqui no verso 11, útil não apenas a Filemão, mas também a Paulo, por causa do Evangelho. Filemão haveria de recebê-lo e certamente faria mais daquilo que Paulo estava pedindo. Esse é o servo útil, ele faz mais do que ele é pedido. Ele vai além daquilo que ele está sendo pedido. Por isso era um servo eficaz e um servo útil na presença de Deus. Isso é o que nós aprendemos aqui na relação de Filemão com Paulo e também Onésimo. Orar pelo melhor que os nossos irmãos têm. Não nos deixar contaminar e dominar pelo ressentimento, pela dor, pela tristeza, mas orar, se colocar diante de Deus em oração, agradecendo a Deus pelo melhor que os outros têm. Em segundo lugar, buscar aquilo que é melhor pelos outros, nos esforçar pelo bem uns dos outros, nos esforçar pelo bem do nosso irmão, da nossa irmã, que se encontram aí ao nosso lado, nos esforçar pelo bem da nossa igreja, buscando aquilo que é melhor a favor dos nossos irmãos, especialmente pelos fracos, especialmente por aqueles que estão afastados da comunhão com o Senhor. Também desenvolver relações sinceras, verdadeiras, abandonar toda forma de engano, de hipocrisia, de falta de sinceridade, mas nos relacionar de modo verdadeiro, sincero, honesto uns com os outros. Penúltimo lugar, desenvolvendo relações comunitárias, um carregando as cargas dos outros, sofrendo, se necessário, os danos que o outro cometeu e, por fim, esperando o melhor que os outros podem fazer a nosso pedido, confiando que farão o melhor que poderão fazer à luz do nosso pedido. Nós aprendemos com isso algo muito importante a respeito de Jesus. Nós cometemos pecados, nós ofendemos a Deus e recebemos a justa condenação. Mas Jesus assumiu os danos do nosso pecado naquela cruz. Ele morreu naquela cruz a favor de mim e a favor de você, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. E essa história de Paulo com Filemão e Onésimo, é uma história que nos lembra esta verdade redentora, de como nós fomos reconciliados com Deus mediante o sangue de Jesus. Ele foi humilhado, ele sofreu, ele morreu naquela cruz, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. E é por isso que hoje estamos em comunhão com o Pai. Ora, nós aprendemos com isso a proceder da mesma forma nos nossos relacionamentos interpessoais, estendendo perdão, tratando os outros com honestidade, com sinceridade, orando pelo bem deles, procurando aquilo que é melhor a favor de todos eles e confiando que farão o melhor, por causa do Senhor e do testemunho que carregam em si, consigo. Essas são as lições que eu gostaria de deixar a toda a igreja nesta manhã. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça como igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado acima dos nossos interesses pessoais. Vamos orar?